Mais uma vitória da maturidade do Internacional sob o comando do técnico Roger Machado e tá bonito demais ver esse time atuando dentro de campo. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional depois dessa vitória pelo placar de 3-1 no estádio do Morumbi diante da equipe do São Paulo. Vitória que coloca o Internacional agora com claras possibilidades de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Só depende do Inter a partir de uma vitória da próxima quarta-feira diante da equipe do Bragantino. E antes da gente ampliar tudo que aconteceu no jogo no estádio do Morumbi, eu peço que tu deixe teu like, compartilhe, ative as notificações e se inscreva aqui no canal para a gente atingir esse objetivo dos 2.000 inscritos nesse primeiro mês de trabalho. Pessoal, bora falar dessa vitória do Internacional, 3 pontos fundamentais para as pretensões do Inter nesse Campeonato Brasileiro. O foco do Inter é ir para a Libertadores. E mais do que isso, o Inter se reestruturou e se reinventou durante essa temporada. Então a gente também vai falar um pouco sobre esse trabalho do técnico Roger Machado a partir de mais uma excelente atuação do Internacional. Mais um jogo onde o Inter demonstra uma maturidade, e isso foi dito pelo técnico Roger Machado na sua entrevista coletiva. Foi uma vitória da maturidade do Inter, porque se a gente recuperar o início do jogo, não à toa o Inter tomou o gol com 5 minutos do primeiro tempo, porque o Inter entrou desligado. O Inter entrou distraído nessa partida. E a partir disso, o Inter precisou se reconstruir dentro do jogo, retomar a mente dentro da partida, buscar um foco para conseguir a virada que acabou sendo efetivada. Então o Roger elogiou muito isso, que o Inter teve autonomia, que o Inter conseguiu pensar e focar dentro da partida, mesmo depois de ter entrado um pouco desligado durante os 90 minutos no estádio do Morumbi. O São Paulo estava com um time desentrosado, um time com desfalques, é bem verdade, porque está focado no jogo contra o Botafogo pela Libertadores, mas isso não interessa ao Inter. O Inter tinha que efetivar, e se queria essa vaga para a Libertadores da América de 2025, precisava vencer esse jogo fora de casa. Devolver esses 3 pontos, ou melhor, somar 4 pontos diante do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, já que empatou em Criciúma no primeiro turno, quando não tinha o Beira-Rio, e agora tira pontos da equipe paulista no estádio do Morumbi. Então, pessoal, fiquei muito feliz com a atuação do Inter, acredito que todos vocês ficaram, mas muito mais do que a atuação é ver que esse resultado que está acontecendo, esse trabalho que está sendo apresentado, essas atuações do Inter que estão acontecendo, elas não são simplesmente ao acaso. O Inter sabe por que ganha, o Inter sabe o que precisa fazer, o Inter sabe por onde tem que caminhar para conquistar 3 pontos importantes. E hoje, de novo, um dia onde o coletivo funcionou, a partir dos 20 minutos o Inter dominou totalmente a equipe do São Paulo, quando acertou o bloco de marcação, avançou esse bloco e gerou muita dificuldade para a equipe do São Paulo, que a partir dos 25 minutos do primeiro tempo não conseguiu passar da linha do meio de campo. Enquanto o Inter estava perdendo e depois que o Inter empatou até a virada, o Inter demonstrou toda a sua força e todo o seu padrão de jogo, todo o seu estilo de jogo, principalmente de marcação. Marcação alta, roubando a bola no campo de ataque, forçando o adversário a errar. E foi assim os 3 gols do Inter. Tudo começou de jogadas que estavam com o São Paulo. O São Paulo tinha posse de bola, o Inter força o erro, constrói a jogada e sai o gol. Foi assim o gol de empate, foi assim o gol da virada, quando o Wesley consegue roubar um passe errado, intercepta uma bola errada, dribla 2 adversários, tenta o cruzamento, o zagueiro, né, o defensor do São Paulo, escora para trás e lá estava o Thiago Maia, porque justamente essa marcação alta possibilita que o Thiago Maia já esteja dentro da área para uma finalização de rebote na marca do pênalti, e ele acabou executando o Jandrei. Depois, de novo, o Inter força o erro, consegue roubar a bola, trabalha pelo lado direito, tem o cruzamento, a bola desvia e sobra pro Alan Patrick, que finaliza também num chute de rara felicidade. Então o Inter tá muito maduro e, mais do que isso, o Inter tá com autoridade dentro de campo. E não é só dentro do Beira-Rio.
É isso que me surpreendeu e me deixou muito feliz, porque o Inter foi autoritário sobre o São Paulo. O Inter exerceu autoridade, né, diante da equipe paulista. Conseguiu esses 3 pontos muito importantes nessa briga pela Libertadores. O Inter chega a 4 vitórias consecutivas pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2024. Volta a ter uma sequência de 4 vitórias consecutivas na temporada desde o Campeonato Gaúcho, quando o Inter emendou aquela série de 10 vitórias com o Campeonato Gaúcho e vitória sobre a equipe do Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Então, é um jogo onde tem marcas importantes, mas principalmente exalta cada vez mais essa atuação. E o Roger ficou muito feliz, obviamente, falou sobre tudo isso na sua entrevista coletiva, mas principalmente esse fator de maturidade e mentalidade do time do Inter para conseguir essa vitória no estádio do Morumbi. Morumbi que virou, né, o Beira-Rio mais uma vez. É sempre um jogo importante pra gente, né, para nós colorados, voltar ao Beira-Rio desde 2006, e a gente sabe que é um território onde a gente conhece bem e geralmente a gente consegue vitórias importantes como essa que aconteceu na noite deste 22 de setembro de 2024. Pessoal, eu já quero falar sobre tabela, porque é muito importante esse destaque, mas antes eu quero trazer um destaque negativo, né? Na entrevista coletiva, o Roger, né, confirmou essa situação da lesão do Mercado, que vai fazer um exame. O Gabriel Mercado, ele saiu preocupando todo mundo, né? Ele saiu sentindo dores no joelho esquerdo, saiu chorando do gramado, todos os companheiros do banco de reservas, os jogadores que estavam atuando, não só do Inter, mas também os atletas do São Paulo se preocuparam muito com a situação. É um jogador que tem 37 anos, é um jogador que está aí nos seus últimos meses de contrato com o Inter, já disse que não sabe se vai continuar jogando, né, se vai renovar para continuar jogando no Inter em 2025, não se sabe nem quais os planos dele de seguir a carreira. Então, tomara que não seja algo grave que tire, quem sabe, até mesmo o Gabriel Mercado, que faça o Gabriel Mercado antecipar, quem sabe, uma aposentadoria, né? Quem sabe. Ele que deixou bem claro que só queria conversar sobre sua renovação a partir do objetivo do Inter ser conquistado, que é ir para a Libertadores da próxima temporada. Então, toda a força para o Gabriel Mercado. Eu acredito que, né, pelo semblante dele, um cara que se conhece, um cara que está acostumado com o seu corpo, a expressão dele, a dor que ele sentiu, ele sair chorando, é um péssimo indício aí, e a gente pode daqui a pouco perder esse Gabriel Mercado aí por um bom tempo, nessa reta final muito importante da temporada. O lado positivo foi que o Rogel entrou bem, né? Teve uma boa atuação ao lado do Vitão, Rogel pela direita e o Vitão pelo lado esquerdo. Enfim, toda a força novamente aí para o Gabriel Mercado. E agora, pessoal, vamos falar sobre tabela, porque essa vitória ela foi muito importante para o Inter, porque o Inter permanece, é bem verdade, na 8ª colocação, não ganha posições, mas em questão de pontuação, o Inter agora só depende de si para chegar não só no G6. O Inter só depende de si para ser o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. O Inter segue com 2 jogos a menos, vai recuperar um deles contra a equipe do Bragantino e, sem vencer, automaticamente chega aos 44 pontos e iguala a pontuação do São Paulo, que é 5º. O Inter passaria Cruzeiro, passaria também a equipe do Bahia, o Inter chegaria a 12 vitórias, não passaria o São Paulo, o Inter seria o 6º colocado com 44 pontos, mesma pontuação do São Paulo, mas perdendo nos critérios de vitória. O Inter vai ter mais um jogo atrasado para recuperar, e esse jogo é contra o Flamengo. E o Flamengo é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tem 45 pontos. Então o Inter, se vencer os 2 jogos atrasados, estará no G4 do Campeonato Brasileiro. Olha a importância dessa arrancada, a importância dessas 4 vitórias que o Internacional teve. A vaga direta para a Libertadores ela já está muito palpável. Gente, se vocês lembrarem, antes do jogo contra o Cuiabá, eram 10 pontos entre Inter e Flamengo. O Inter tirou 6 pontos do Flamengo em 2 jogos. E tem esse confronto direto e pode agora confirmar. A partir da vitória sobre o Bragantino, e aí, por consequência, vencendo o Flamengo no jogo atrasado, que será no Beira-Rio, um jogo que com certeza o Beira-Rio estará completamente lotado, será um jogo que pode botar o Inter dentro dos 4 primeiros colocados.
E aí eu nem vou dizer pra vocês que se tudo isso acontecer, o Inter vai ficar 9 pontos do Botafogo, tem confronto direto com o Botafogo. O Botafogo tem jogo aí por Libertadores, enfim, eu nem vou falar sobre isso. Eu só tô focado no Flamengo e dentro desse G4. Tá certo, pessoal? Baita vitória pra gente, vai ser uma baita semana pro Internacional. Final de semana fecha muito bom pra todos nós, colorados. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Deixa teu like, te inscreve no canal, vamos tentar chegar nesses 2.000. Compartilha e ativa as notificações. A gente volta a qualquer momento pra falar mais sobre o Internacional. Valeu!